Bom, portanto, o 25 de Abril é a liberdade. E é outra coisa, e é o povo, como você disse, porque eu pensava que você ia pôr uma outra coisa, que é aquilo que mais orgulho me dá. Não, por mim não foi eu que o disse, foi pelo meu microfone ter captado, que é, ao meio-dia e meia hora, isso sim, porque isso, isso que falou é um bocadinho antes, ao meio-dia e meia hora já está o Salgueiro Maia a fazer o cerco ao quartel-general. E dá, no Carmo, e dá aquilo que a gente pode dizer a primeira conferência de imprensa em liberdade. No meio, com meia dúzia de jornalistas, não é como hoje, ninguém tinha telemóveis, não havia transmissões diretas, eu tinha um gravador, com mais dois, digo sempre o nome deles porque eu apanhei uma boleia, eu não fui para lá, eu não tinha sítio onde, eu trabalhava na Seara Nova, não estava na rádio. Vi que foi 2 repórteres e pedi-lhes se eles me deixavam também falar, e depois fui acometido de um pecado que a gente chama na rádio microfagia, nunca mais larguei o microfone. Mas, na verdade, o Paulo Coelho e o Pedro Laranjeira eram os 2 repórteres da Rádio Renascença que estavam ali. E, portanto, olha, o Luís Pereira de Sousa, que muita gente fala, esteve ali. É um dos poucos repórteres que está lá e que faz uma reportagem. Julgo que ele era correspondente da Rádio da África do Sul, ou assim, fez a reportagem. Muitos fotógrafos. E portanto, a primeira conferência de imprensa do Maia, fazemos as perguntas que os jornalistas fazem. E eu, ainda por cima, conhecendo, tendo mais à vontade, ainda fui... Nós, para os amigos, somos mais difíceis, não é? Nessa altura, o Salgueiro Maia diz que passa um helicóptero e ele diz: Força Aérea, é a nossa. Nós viemos depois a saber que ele receava, porque o helicóptero trazia um helicanhão e quando ele disse é nossa, ele estava a dizer: olha, se eles vão disparar sobre nós é aqui uma mortandade. Portanto, é o grande capitão, um grande comandante. Diz essas coisas todas e nós começamos assim. E a essa altura, ele, a uma pergunta assim, ele diz assim: temos todas... Eu digo-lhe: olha, você está a cercar o quartel-general, mas está cercado também pela GNR que está aqui atrás. E olha que a GNR está bem armada, porque semanas antes tinham vindo umas viaturas para a GNR, e ele diz assim: não, as viaturas da GNR só têm umas hipóteses de fumos, temos todas as viaturas blindadas do exército português connosco. Também era mentira. Mas então, há um jovem que está ao lado dele, de capacete, com um bigodinho, e que diz assim, e ligeiramente gago, e que diz assim: e temos o povo. E eu digo assim: e temos o povo, diz aqui o nosso alferes. E o Salgueiro vai outra vez duvidando e diz assim: e temos o povo, coisa que nós sabíamos desde o princípio, e portanto não sei o quê. Este é o momento em que o povo entrou e começou a atuar na Revolução. É meio-dia e meia hora do dia 25 de Abril. Bom, portanto, essa Constituição de 76, nessa Constituição de 76, nasceu disto. Não é? Portanto, não nasceu de engano. Os militares não estavam. Não se pense que os militares depois foram enganados por não sei quê. Evidentemente, depois cada um seguiu o seu caminho, e uns seguiam caminhos melhores, outros piores, e outros não sabiam que caminho havia de seguir. Mas, na verdade, há coisas que se passaram neste momento. Quer dizer, não se pode esquecer isso. Ora bem, essa Constituição que nasceu desse dia e dessas coisas, que por sua vez esse dia tinha nascido das lutas de outros, daqueles que morreram, daqueles que estiveram na prisão, daqueles que sofreram, daqueles que fugiram, daqueles que desertaram. Essa Constituição consagra os grandes princípios no que à liberdade de expressão diz respeito. O direito de informar, de se informar e de ser informado, a independência dos média perante os poderes político e económico, o direito à intervenção dos jornalistas na orientação editorial dos respectivos órgãos de comunicação social e o respeito pelos direitos, liberdades e garantias pessoais. Hoje diríamos dos users, não é? Dos utilizadores. Ora bem, o problema, na verdade, portanto, quer dizer, isto são coisas que aguentaram revisões posteriores. Portanto, a Constituição, eu olho para a Constituição e tenho respeito pela Constituição. Quer dizer, eu gosto desta democracia. Agora, também sei que a democracia não são só palavras, é preciso também condições. E não se pode dizer, os jornalistas, a independência dos média perante o poder político e económico, e depois os jornalistas, sobretudo os mais jovens jornalistas, serem, na sua maior parte, terem uma relação laboral de precariedade absoluta com o órgão de comunicação. Como é que o jovem jornalista pode ser independente, não é? Se tem uma relação laboral precária. Acho isso muito importante.
E por isso mesmo tentei saber quantos é que eram. Em vez de dizer só isto aqui, queria saber quantos são os jornalistas precários hoje em Portugal. O sindicato não me soube dizer, mas disse uma coisa que me preocupou mais. O Sindicato dos Jornalistas diz que tem tentado saber e que notou que são os próprios jornalistas, às vezes delegados sindicais, que têm dificuldade em dar a conhecer a situação na sua própria redação. Isto é mais preocupante. Isto é mais preocupante. Portanto, por um lado, os números não são fornecidos pelas empresas, mas também porque os próprios jornalistas não se revelam muito interessados em revelar esse número. Por outro lado, além dos jovens, as redações estão a perder os mais velhos. O que significa que há uma memória que se perde, mas também que havia um estatuto que permitia o exercício da independência e que, portanto, se vai perdendo. Disse-me um dirigente, não é dirigente sindical, mas uma pessoa muito importante na história do Sindicato dos Jornalistas Portugueses, disse-me: a regra hoje não é a qualificação. As empresas preferem os mais baratos e que não façam reivindicações. Uma coisa está ligada à outra. Vemos, portanto, que, embora consagradas na lei, a liberdade de informação e a independência dos jornalistas se veem limitadas por razões laborais, por razões económicas. Não será necessário, penso eu, desenvolver, até porque só me dão 4 minutos, eu vou utilizar um bocadinho mais como eles. Não é só a juventude que tem regalias, não é? Por ser maior número.